Boa noite, tudo bem? Esperando o pessoal entrar, já vou comunicar o Newton. Vai ser uma honra aí, né? Muito bacana estar trazendo esse debate aí sobre a redução dos resíduos sólidos, sobre a redução do... Newton entrou. Boa noite, Newton. Só um minutinho, 2 minutinhos, por favor, é urgente. Débora, eu tô entrando numa live agora com o deputado Newton Tato. Eu posso te ligar assim que terminar? Pode, só que assim, 7h30 começa a minha aula. Uhum. Aí termina às 10. Tudo bem se me ligar depois das 10, sem problemas, tá? Tá bom. Mas aí de 7h30 às 10 eu tô em aula. Fechou. Porque eu consegui falar com um advogado, o Perê, que é meu amigo, e aí a gente alinhou algumas coisas, porque ele topou trabalhar para dono, mas dividiu funções com a gente, tá bom? Fechou. Já tô entrando, assim quando der 10 horas eu te ligo, tá bom? Beijo. Beijo. Boa Oi, noite. Edmilson. Pô, tudo bom, meu irmão? Tudo bem, Edmilson? Deixa eu ver se funciona. Eu vou ter que colocar aqui deitado. Primeiro, boa noite. É um prazer enorme estar partilhando esse debate tão importante aí, Covid, agroecologia, agricultura, com você, né? É uma Você, honra, os meu irmão. amigos, os meus também aqui nas minhas redes sociais. Mas deixa eu te falar uma coisa, Edmilson, até para quem está acompanhando a gente já. Está acontecendo neste momento agora a sessão na Câmara. E eu estou acompanhando aqui pelo computador. E tem um problema que é o seguinte: o aplicativo para votar nas sessões, né? Porque a gente está votando tudo online, é Sim, no celular. E o Instagram, né, a live só dá para fazer no celular. é Então eu já vou te verdade. avisando quem está acompanhando, que a hora que eu ver que tem uma votação, e eu tiver que votar, pode ser que de repente caia a live aí a gente retoma, tá bom? Perfeito, sem problema. É de importância e de interesse público. Então, pode mandar ver, meu amigo. Primeiramente, Newton, muito prazer mesmo em receber você. Essa é a nossa quinta live, né, falando da agricultura em debate. Já tivemos aqui o professor do Instituto Federal, doutor André Eduardo. Já tivemos aqui um aluno, um pesquisador da USP, de doutorado, o Gustavo, liderança indígena do povo do Mato Grosso, o Riparidi. A liderança do MST, a Dona Maria, que é lá do irmão Alberta. Então, tá ficando muito rico esse debate, né? Porque são várias informações tratando de agricultura urbana, agroecologia, geografia agrária, dando uma dimensão para muita gente que é militante da área da agricultura, de uma agricultura saudável, né? Que é o que a gente propôs para esse Agricultura em Debate, quando tanto eu quanto o professor André, a gente pensou em criar um espaço para a gente poder passar um pouco de mais conhecimento, trocar ideias, formar uma rede onde a gente possa ter uma alimentação saudável, né? A gente tem números aí assustadores no Brasil, coisa que só no Brasil, infelizmente, por conta dessa bancada ruralista e desse desgoverno que a gente está tendo. Então, a gente, quando eu pensei, eu falei, pô, o Newton é um cara que milita muito pela questão da agricultura saudável, né? Agroecologia, agricultura sustentável. E eu falei, vamos conversar com o Newton, ver se ele topa fazer esse bate-papo aí, a gente ver como que anda, né? Porque a gente tem até agora a gente tem uma visão o quê? De movimento social, de pesquisa acadêmica, né? Que está também ali no campo, está estudando, mas também surgiu muito aqui a questão, né, do poder público. Como que o poder público tem trabalhado isso? O poder público tem se manifestado a questão
dessa agricultura saudável e de redução dos alimentos. Então, a gente tem aí o PL, né, da Política Nacional de Redução ao Agrotóxico, que é um assunto pertinente e bacana, e tem você também como um cara que está já há um bom tempo já na Comissão de Meio Ambiente, né, Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, foi aonde a gente se conheceu, quando lá você fez um parecer sobre o projeto de lei que regulamenta a profissão de gestores ambientais. E nós, gestores ambientais, né, somos muito gratos pelo trabalho que você desempenhou lá na comissão. Então, Nilton, 2 minutinhos para você se apresentar aí, fazer uma apresentação sua, falar quem é o Nilton, para quem não conhece, para quem está chegando agora, falar um pouquinho sobre a sua biografia, sobre o seu trabalho, né, nesse tempo já que você tem de prestação ao serviço público. Vamos lá, então, bom, eu estou hoje deputado federal, entrando no 6º ano, portanto, 2º mandato, mas milito nessa agenda socioambiental desde do início da década de 1980. Eu, na verdade, comecei a minha militância política via igrejas, movimentos populares na periferia, aqui na Zona Sul de São Paulo, na luta por equipamentos públicos, serviços públicos. Depois participei ativamente do processo de criação do próprio PT, da CUT. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa ONG, no CEDI, que depois virou o ISA, né? Na verdade, do CEDI saiu o ISA, Ação Educativa e a Coinonia. Então, desde 83 até 2014, quando eu saí candidato. E lá no ISA eu tive, então, a oportunidade de trabalhar com povos indígenas na Amazônia, como seringueiro. Cheguei a dar curso para o Chico Mendes, né? Na época, eu fazia o trabalho de formação na área de gestão de associações. Então, eu fui lá, inclusive, dar um curso de como... um curso na área de administrativa, podemos dizer assim, para o Conselho Nacional dos Seringueiros, né? E depois, nos últimos 12 anos no ISA, eu coordenei um programa no Vale do Ribeira, então eu trabalho muito com os quilombolas, com os caiçaras, sempre dialogando nessa agenda ambiental, populações tradicionais. E aí, pelo ISA, eu tive a oportunidade de participar de muitos processos, como também na própria construção do processo do Encontro Paralelo durante a ECO 92, enfim. Então, eu sou um cara de sorte e eu tive a oportunidade de juntar o trabalho ganha-pão, né? Trabalho profissional, com a militância, entendeu? Então, quer dizer, eu sempre trabalhei em coisas que eu gosto de fazer, que eu acredito, né? Então, nesse aspecto aí, eu posso dizer que fui bem sucedido do ponto de vista do meu histórico, da minha luta. E aí, quando resolvi, então, sair candidato a deputado federal, direto para deputado federal, foi justamente para poder chegar lá em Brasília e mudar de trincheira, na verdade, mas tocando a mesma agenda, a mesma pauta, em defesa do meio ambiente, da agricultura sustentável, da agricultura familiar, de populações tradicionais, enfim, enfrentar os grandes debates nessa agenda socioambiental, debate sobre a crise climática, né, da agricultura. Então, é um pouco isso. Na verdade, eu mudei de espaço de atuação, mas a agenda é a mesma de toda a minha história. Então, também tive uma militância aqui em São Paulo também, em relação ao debate sobre os mananciais, as ocupações irregulares, o debate entre moradia e proteção dos mananciais, porque é um debate meio enviesado aqui em São Paulo, que jogava a população da periferia, a população mais pobre, sendo criminalizada. Primeiro, já é discriminada e criminalizada pela própria sua situação, porque não tem moradia e é obrigado a ocupar lugares sensíveis do ponto de vista ambiental. E depois é criminalizada porque está atrapalhando a produção de água para o conjunto da região metropolitana, né? Então, quer dizer, discriminada duplamente. Então, era um debate necessário para fazer, inclusive, dentro do próprio movimento ambientalista. Então, quer dizer, tem uma trajetória
minha trajetória sempre foi nesse campo, podemos assim, dessa agenda socioambiental. Maravilha, Newton. É um prazer, né, cara, a gente está nessa luta aí nas questões do desenvolvimento sustentável, da educação ambiental e na questão ambiental, como militante ou como profissional, né, a gente sabe as dificuldades e hoje ser ativista, né, ambiental no Brasil é um risco de vida, né? Se você mete o dedo aonde não deve, a possibilidade de acabar com sua vida é muito grande. Infelizmente, para o país que mais mata ativista ambiental no mundo, infelizmente, né? Mas é o que a gente escolheu para a gente não vai deixar de lutar pelas nossas ideias e pelos nossos objetivos. Enquanto a Constituição estiver firme e forte, a democracia estiver ali, mesmo que ameaçada que hoje está, a gente vai continuar lutando, vai continuar falando e vai continuar denunciando os crimes ambientais. Nilson, vamos para a agricultura em debate, então, agora. Meu irmão, aí o assunto pega fogo, né? Em 200 dias, em 2019, segundo... Um minutinho que estão pedindo para virar o celular. Como eu disse no início, eu preciso colocar de um jeito aqui que eu estou acompanhando a sessão na Câmara. Na Câmara. E como está tendo votação, então eu preciso encontrar um jeito aqui, porque dizem que eu estou aí... Está virado, né? É verdade. Agora ficou bom. Eu tava em pé aqui, você que estava virado, mas aí quem está assistindo... Agora ficou os dois em pé. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Nilton, é alarmante os números, né? Segundo a revista Fórum, de 2019, em 200 dias, em 2019, o Brasil liberou mais agrotóxico que a União Europeia em 8 anos. Em 8 anos. Em 2017, a agricultura convencional brasileira utilizou 539,9 mil toneladas de veneno, cerca de 30% dos ingredientes de agrotóxicos liberados até setembro do ano passado são proibidos pela União Europeia também. O Brasil tem 400 agrotóxicos liberados. Esses números apontam diretamente na saúde de todos e todas as brasileiras e brasileiros. Uma vez que o governo não se preocupa com a saúde dos seus compatriotas, o que o Congresso Nacional pode fazer para mitigar essa situação catastrófica? Eu preciso fazer uma preliminar aí, antes de chegar do que é que a gente pode fazer e do que a gente está fazendo lá em Brasília, Edmilson. Primeiro, acho que é importante todos ficarem sabendo que aquilo que a ciência já está demonstrando, que é o impacto do veneno, dos agrotóxicos no alimento que a gente come no dia a dia. Então, as próprias pesquisas já vêm mostrando que a incidência de algumas doenças, como o câncer, Alzheimer, Parkinson, má formação, decorrência dos agrotóxicos que estão nos alimentos. Tá? Também é importante salientar que há um movimento no mundo inteiro, em especial na Ásia e mais intensivo na Europa, de ir banindo o uso de agrotóxicos justamente por causa desses impactos para a saúde, para o meio ambiente e também para a mortandade de animais, tá? Em especial das abelhas. Tá? Então lá, por isso, que lá cada vez tem leis mais restritivas para o uso de agrotóxicos, e alguns agrotóxicos já são proibidos a utilização deles lá, e alguns países, inclusive, estão proibindo a importação de produtos da agricultura, né, que utilizam agrotóxicos que já são proibidos lá há muito tempo, né, nesse país. Então, Suécia, Suíça, Noruega, assim por diante, tem um movimento já muito forte nesse sentido. Tá? Então, sabendo que o mundo todo, então, caminha num caminho de banir o uso dos agrotóxicos na produção de alimentos pelos malefícios que ele causa. Também uma outra coisa, uma preliminar, que nem sempre a agricultura ela foi feita com agrotóxicos. Tá?
esse modelo de agricultura que se tornou preponderante no mundo e no Brasil, da produção de algumas variedades, né, de algumas commodities, podemos dizer assim, tá? Então, esse modelo ele começou a ser construído logo pós Segunda Guerra Mundial, né, com o uso intensivo de agroquímico, então fertilizantes e agrotóxicos, uso de cada vez de máquinas mais pesadas, e ele é muito dependente também, quer dizer, da monocultura e também da grande propriedade, da concentração de terra. Tá? Então, isso acabou tomando conta e convenceu a humanidade, eles conseguiram convencer a humanidade que deveria ser desse jeito para poder acabar com a fome no mundo. E nesse tempo se percebeu que a fome no mundo não acabou, pelo contrário, aumentou, e que a fome no mundo está relacionada muito mais à distribuição dos alimentos. Tá? E aí tem a ver com a concentração, na verdade, ela, da forma como é este modelo de agricultura, acaba provocando mais fome ainda no mundo. E mais a agricultura sem o uso de agrotóxico, agricultura familiar, né? Eu mesmo, a agricultura camponesa, ou aquela praticada por populações tradicionais, indígenas, quilombolas, tradicionais no mundo, né, no entorno do mundo, podemos dizer assim, tá? Ela persistiu e resistiu. E ela teve um papel, inclusive, muito importante, porque ela manteve viva a agrobiodiversidade, que é fundamental para você pensar, né, no todo o papel que a agricultura tem do ponto de vista da produção de alimento, né, não só agora, como também para o futuro, para as gerações futuras. Estou falando assim, quando você pega, se de repente vem uma praga, tá? Vou pegar assim, vem um equivalente a um Covid, né, 19, entendeu? Para alguma variedade da agricultura, você vai precisar pegar no gene lá né, de uma semente, e se você não tomar cuidado, você não vai ter mais aquele gene, né, aquela semente original, né, aquilo que a gente chama de semente crioula, tá? Que foi mantida viva na roça dessas comunidades, desses camponeses espalhados no mundo todo. Tá? Então, só para mostrar o quanto que tem da importância científica também da conservação dessas variedades. Pois bem, então a ciência, a pesquisa, tá, e a própria realidade tem demonstrando os impactos para o meio ambiente, impacto para a saúde. Impacto, quando eu falo impacto para a saúde também, é impacto para o orçamento público. Então, os impostos que são arrecadados por todo mundo, e os mais pobres pagam mais impostos, né, em relação à renda do que os mais ricos, né, no Brasil em especial, tá? Boa parte desses impostos você gasta para curar as doenças causadas pelo veneno que a gente come no alimento. Tá? Então, você imagina, o dia que a gente conseguir apurar o que o Brasil gasta para curar as doenças causadas pelos agrotóxicos, tá? Nós vamos ver que nesse modelo de agricultura preponderante, de exportação, de commodities, do agronegócio, né, da grande agricultura, vai mostrar que o Brasil financia a agricultura, e não a agricultura que financia o Brasil. Tá? Porque eles ficam sempre dizendo, né, nesse debate do agro é pop, né, que todo mundo vê na televisão, tá? De que eles financiam o Brasil, ajudam na balança comercial. A hora que colocar na balança mesmo, na hora que colocar na balança os benefícios, os malefícios desse modelo de agricultura, a gente vai ver que custa caro para o povo brasileiro e para o Brasil. Tá? Pois bem, mas esse pessoal, tá? E esse modelo de agricultura, ele é dominado por grandes corporações internacionais. Você pega assim na cadeia da agricultura, dos agrotóxicos, da produção, seja de controle das sementes, como também dos agroquímicos, né, e dos agrotóxicos, você tem lá a Syngenta, Cargill, a Monsanto, entendeu? São meia dúzia de grandes corporações que dominam essa agricultura. E que trabalham, né, fazem um lobby político nos países muito forte. Então, aqui no Brasil, eles se organizam, tem a Frente Parlamentar da Agropecuária, que chama da Bancada Ruralista, as diversas organizações desta agricultura, então a Associação da Soja, a ProSoja, a Associação do Milho, a Associação do Algodão, a do Eucalipto, da Cana-de-Açúcar, a própria Confederação Nacional da Agricultura, tem umas 15 dessas organizações, tá? Eles arrecadam, só para você ter uma ideia, para assessorar a bancada ruralista no Congresso Nacional,
eles arrecadam cerca de R$ 1 milhão por mês só para poder dar as condições técnicas, né, e produzir informação, entendeu? Para assessorar a bancada ruralista. Então, eles têm um peso muito grande. E eles, evidentemente, apoiam, né, os seus candidatos nos processos eleitorais, e com isso faz com que a bancada ruralista é a maior bancada, a maior frente parlamentar dentro da Câmara e do Senado. Tá? No Brasil, eles têm uma força muito grande. Por isso que nós temos uma legislação hoje, tá, que dá muito apoio para esse modelo de agricultura. Então, só, né, estou prolongando muito aqui, mas só para você dar um exemplo com relação aos agrotóxicos. Nós, Brasil, estamos dando de isenção fiscal só para a cadeia do agrotóxico, para a produção e comercialização de agrotóxico, 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Pessoas falam assim, mas em São Paulo, o estado de São Paulo, é 1 bilhão por ano de isenção de ICMS. Então aqui, só para terminar, se a gente pegasse uma boa parte desse dinheiro e desse, entendeu? Investisse, primeiro, em pesquisas para você desenvolver fertilizantes e mesmo defensivos biológicos, entendeu? Para apoiar a agricultura. Apoio, assistência técnica, porque hoje a gente já tem gerações de agricultores, inclusive familiares, que não sabem mais trabalhar sem o uso dos agroquímicos, porque toda a política de incentivo, né, nessas últimas décadas foram forçando a barra para que a agricultura familiar também utilizasse o veneno na agricultura. Então precisa ter um processo de capacitação e apoio técnico também para esses agricultores. Apoio para a produção mesmo, tá? Apoio para a produção, apoio para a comercialização, de tal forma que o produto orgânico, sem veneno, que você vai ali na gôndola do supermercado e ele é muito caro, ele não é acessível para a maioria do povo brasileiro, não chega nos mercados, nas feiras, na periferia das grandes cidades, se ele tiver este apoio, como tem a grande agricultura, tá? Com certeza a gente ia ter condições de ter um alimento sadio, acessível para a grande maioria do povo brasileiro. Então, é só para colocar que é um debate que tem a ver com a política, com os incentivos da política que precisa ser dado. Então, esse enfrentamento nós estamos fazendo lá em Brasília. Então, recentemente, nós fizemos o enfrentamento de um projeto de lei que quer liberar mais a legislação, flexibilizar mais a legislação para liberar mais agrotóxico. Perdemos na comissão, esse projeto também já está pronto para ir para o plenário, mas, por outro lado, numa articulação, um conjunto grande de parlamentares com as entidades e os movimentos sociais do campo, né, também como as entidades da área de defesa do consumidor, entidades também da área da saúde, a Brasco em especial, nós recebemos lá um projeto de iniciativa popular que cria uma política nacional de redução de agrotóxicos. Quer dizer, não é você acabar de uma hora para outra com agrotóxicos, nós temos esse entendimento, porque se você tem gerações de agricultores, de camponeses que não sabem mais trabalhar sem o uso de agrotóxico, então precisa ter um processo de capacitação. E aí nós conseguimos, então, né, com esta movimentação, fazer com que o presidente Maia criasse uma comissão especial, onde eu fui relator desse projeto, e conseguimos aprovar, então, esse projeto também numa comissão especial, e ele está lá no mesmo patamar do outro projeto, do projeto do veneno, para votação no plenário. Por que não vota? Não vota porque nós não temos maioria na Câmara, não temos força política, né, para poder fazer e convencer os líderes de todos os partidos políticos e o próprio presidente Maia para poder pautar esse debate no plenário da Câmara. Então, é isso. Então, tem uma proposta ótima, né, podemos dizer assim, gradual, inclusive, né, não é uma coisa tão de baque, né, é possível, né, ir trabalhar na construção de um outro modelo de agricultura, tá, que não esse preponderante hoje que usa muito os agroquímicos. Eu estou falando assim, se demorou décadas para se consolidar este modelo, a gente sabe que não é de uma hora para outra que você acaba com esse modelo e coloca outro no lugar. Então, por isso que ele é uma política
nacional de redução de agrotóxicos. Só que a gente precisa começar a fazer isso agora e nós estamos atrasados em relação a boa parte dos países do mundo que já estão fazendo isso. Inclusive, né, eu estava observando, né, o projeto de lei de Política Nacional de Redução ao Agrotóxico, que tem apoio de grandes instituições como Greenpeace, como 350.org, SOS Mata Atlântica, grandes instituições da sociedade civil nacional e internacional apoiam esse projeto de lei. E é uma dificuldade muito grande mesmo, a gente sabe, a gente coloca aqui as perguntas, também porque tem muita gente que não tem esse entendimento de como funciona o Congresso Nacional, né? Tem uma campanha, né, contra os agrotóxicos, e é importante, inclusive, quem está acompanhando a gente, para ele entrar lá, participar, tá? Que é onde junta todas essas instituições na área ambiental, da agricultura, enfim, né, todo mundo aí que está querendo, que defende a vida, é isso. Defende a vida, exatamente. A gente tem problemas sérios, né? Principalmente com a vida silvestre, né? As abelhas nativas mesmo a gente perdeu um bom bocado aí o ano passado, foram relatados por pesquisadores um grande número de perdas significantes de abelhas nativas, né? Jataí, algumas outras mais, que se perderam por conta do veneno, né? O veneno é uma situação preocupante, é triste porque há um tempo atrás, eu tive um seminário na Unifesp e uma das pesquisadoras falou que, por conta do agrotóxico, várias crianças nascem com problemas congênitos. Uma das pesquisas da Unifesp foram 3 irmãos de uma lavoura de tomate, onde os 3 irmãos nasceram com útero e o testículo para dentro. 2 desses morreram, um ainda estava em tratamento muito sério lá na Unifesp. Então, assim, tem gente que acha que vai matar daqui 50 anos. Não é assim, não. Para o agricultor que está no campo, para o trabalhador, a trabalhadora, que não recebe nem um terço que deveria receber, trabalha para esses, né, ruralistas e se contaminam suas famílias, tem problemas de saúde seríssimos, e que muitas vezes não é um hospital público, universitário, que depois do golpe, a maioria deles foram fechados, né? A gente vê pela Unifesp aqui em São Paulo, que foi fechado uma parte do hospital, e hoje precisa de um hospital universitário, a gente não tem. Então é um problema muito sério mesmo o agrotóxico, uma coisa que tem que ser debatida, tem que ser colocada em pauta, alertar a população, alertar a sociedade, muitas vezes não tem essa noção. Acho que é um veneno que vai combater uma praga, depois lavou com água e água sanitária, né? Eu já vi gente falando para mim, viu, Nilton? Mas se você deixar 15 minutos lá na água sanitária, tira o veneno. Não, o veneno vai para dentro do alimento e você come o agrotóxico e vai te fazer muito mal. As pessoas precisam até se dar conta, viu, Edmilson? Acho que foi o ano passado, saiu uma pesquisa sobre a qualidade de água, analisando justamente para poder apurar, né, o que tem de agrotóxico na água. 1/4, né, da água que é consumida, eu estou falando água depois que você abre a torneira. Depois que você abre a torneira. Então, depois que você passou pelo processo de tratamento, tá? Aí se encontrou resíduos de agrotóxico. Então, o agrotóxico está lá e tem agrotóxico que é lá na molécula, entendeu? Do alimento, está lá dentro. Por isso que quando é ingerido pela gente, tá? Ela vem para dentro do organismo. Tá? Nós não estamos falando aqui da pessoa que se intoxicou, tá, com agrotóxico no manuseio, que no Brasil, né, a quantidade é uma coisa fora do comum, acima daquilo que acontece no mundo todo. Então, você já tem o aspecto da contaminação pela forma como você é utilizada. Tem uma outra coisa que, inclusive, não se tem controle aqui no Brasil. Quando liberam um agrotóxico, tá? Então, eles fazem os testes para saber o impacto para o meio ambiente, para a saúde, né? E também o impacto do ponto de vista do objetivo dele, né? De matar determinadas coisas, pragas, tá? Ele
não é analisado quando é misturado com outros. Lá no campo, quando o agricultor vai usar, ele pega aquele agrotóxico, ele mistura com outro, às vezes 3, 4 tipos de agrotóxicos diferentes. E aí isso dá uma outra química, e que não tem controle. Então isso, entendeu? Vai para dentro da semente, dos frutos, tá? E que depois vem, evidentemente, para o organismo da gente. Então, é isso que nós precisamos fazer, é esse o enfrentamento que nós precisamos fazer, da forma como uso. E aí as pessoas podem falar, mas não é um problema do agricultor. O grande problema nosso, aí eu estou falando da própria estratégia para a gente trabalhar na defesa e ganhar corações e mentes das pessoas, é de entender que esse debate não é só do agricultor que está manuseando os agrotóxicos lá e que está produzindo o alimento. Esse é um debate que tem a ver com quem está comendo a comida, tá? E com quem está comendo a comida é um debate que precisa vir para a cidade, precisa ir nas escolas, nas igrejas, no clube, no futebol, aonde for, tá? Esse debate precisa estar presente para a gente poder, né, no processo, por exemplo, de eleitoral, levantar esse debate. Até para poder ter gente que vai lá e não vai defender as empresas, né, do agronegócio e defender, sim, a produção de alimentação sadia. Eu quero até te dar um outro exemplo que eu tenho conversado muito. Sabe que eu trabalho muito a pauta em defesa dos animais, né, contra os maus tratos aos animais, tá? E muita gente, nos últimos anos, né, você viu até pelo crescimento da quantidade de pet shops no país inteiro, tá? Essa relação com os pets, né, com cachorro, com gato, mas também com outros animais domésticos, ela virou uma coisa, até é bonito de se ver a relação que as pessoas têm, né, com os bichinhos, tudo, né? Tá? Então, todo mundo que tem, né, um animal, ele quer tratar com carinho. E aí eu tenho dialogado, inclusive, com essas pessoas, que essas pessoas também precisam se atentar, se elas gostam tanto do gato, do cachorro que tem, tá? Elas também precisam cuidar do alimento, da ração que está sendo dada para esses animais. E a ração que está sendo dada para esses animais é a ração produzida, entendeu? Com os agrotóxicos que estão lá. Por que eu estou falando isso? Porque você tem muitos parlamentares, principalmente no campo da direita, que foram eleitos com esta pauta, tá? E agora, lá em Brasília, entendeu? Eles continuam defendendo os animais, na pauta dos maus tratos, mas não conseguem entender, evidentemente, né, porque tem posição política, de que o modelo de agricultura propicia, entendeu, essa produção de alimento com um veneno. Então, na hora do vamos ver, eles se juntam com a bancada ruralista para poder liberar mais veneno, e hoje eles têm um poder muito grande com o governo Bolsonaro, porque aquilo que a gente chama... eles dominam hoje o Ministério da Agricultura, dominam uma boa parte do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, já começam a controlar a Anvisa, que avalia os impactos na saúde humana com relação ao agrotóxico. Eles têm um quadro do próprio setor agrário no Ministério do Meio Ambiente. O ministro Ricardo Salles é um cara que vem... Ele não é o primeiro ministro na história do Ministério do Meio Ambiente que não defende o meio ambiente. Tá? Ele está lá para cuidar da pauta dessa grande agricultura do agronegócio. Então, hoje eles estão no poder. Tanto é que eu quero chamar a atenção. Por que eles também não trabalham e teriam força para isso, para votar o projeto para flexibilizar mais a legislação dos agrotóxicos? Por quê? Porque eles já estão fazendo por outros meios através do executivo. Como você disse no início dessa live, tá? Só no ano passado foram mais de 500 liberações de novos agrotóxicos. É assustador. Nessa questão eu vou um pouco mais além, Nilton, da alimentação dos animais, porque eu tenho um super cachorro aqui, o João. Eu falo que é o João Bigode, meu vira-latinha, sensacional, que eu amo muito. Eu tinha um pastor alemão que eu perdi com 7 anos,
quem sabe não foi por conta dessa alimentação, né? Morreu agora há pouco tempo. E tem uma boxer também, que já tem um tempo de vida e apresenta vários problemas de saúde também, que por conta da idade já está com 13 anos. Até 5 anos atrás eu conseguia comprar ração que não contesse transgênico. Hoje, eu não consigo mais comprar ração para os meus animais. Toda a ração, praticamente 99%, para achar uma que não tem, é muito cara e não é em qualquer lugar que tem. Não é em qualquer pet shop que você acha. Então, 98% para 99% das rações para os animais hoje contém transgênico. Tem um selo lá que esses caras aí tentaram, porque tentaram estão tentando tirar o selo do transgênico. Estão tentando. É um absurdo isso. Porque para quem é da parte da biologia, para quem é da parte de genética, sabe o problema que é o transgênico. Sabe que é um problemão futuro e sério. E os animais também sofrem com isso. Nilton, falar um pouquinho do projeto de lei, né? O projeto de lei que foi criado aí em 2006, e a gente tem aí, foi o deputado Chico Lopes, né? Quem apresentou o PL. E aí eu queria ver com você o seguinte, é uma política que visa diminuir um dos pontos que está lá no projeto de lei, né? Diminuir a quantidade de veneno lançado nos alimentos de milhares de brasileiros e brasileiras progressivamente. Até mesmo para você ter tempo de tratar a terra, né? Nesse entendimento que a gente tem de agricultura saudável. E que você até já colocou a respeito, né, da semente crioula, que vai perdendo. Você tem um distanciamento até que grande, né, para você falar que aquele produto é 100% orgânico mesmo. Porque se você tiver uma plantação num raio, vamos supor, de 5 quilômetros ou 4 quilômetros, o próprio vento leva esse contaminante lá para a semente crioula, contamina ela deixa de ser orgânica, ela deixa de ser natural, e tem um problema muito sério com isso. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente como que funciona esse projeto de lei, como que ele está tramitando no Congresso, quais são os processos que ele já passou e que ele ainda tem que passar no Congresso, como que ele está tramitando hoje. Depois que ser aprovado na Câmara, vai para o Senado ou vai direto para o presidente da República? Se for para esse daí, com certeza vai ser vetado, né? Vamos torcer para sair em breve essa situação aí, e o projeto de lei poder continuar e vir alguém com sã consciência e poder aprovar o projeto de lei. Mas como que está e como que foi até agora, e o que falta para ser aprovado? Tá, primeiro só para esclarecer, ele não é mais aquele projeto do Chico Lopes, aquele lá acabou sendo apensado, né? O Pinara, né, o projeto que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, ele aproveitou, na verdade, experiências da própria agricultura orgânica, agrofloresta, enfim, das diversas modalidades na perspectiva da agroecologia, do Pronera, né, que já tinha como programa de governo no governo do presidente Lula e depois da presidenta Dilma, e aproveitou, então, as experiências que já vinham sendo incentivadas, né, como política pública. E a partir dessas experiências, então, esta articulação, em especial das entidades que fazem parte da campanha contra os agrotóxicos, juntando mais, então, ambientalistas, movimentos do campo, entidades, movimentos também na área da saúde, de defesa do consumidor, então, se juntaram nessa articulação grande, né, no campo, na sociedade, podemos dizer assim, e elaborou um projeto, que é o Pinara, porque no Congresso, na Câmara, e a própria Constituição garante isso, os projetos de iniciativa popular. Então, na Câmara, você tem uma comissão, que é então, projeto de iniciativa popular. E aí, então, eles deram entrada nesse projeto lá na Comissão de Legislação Participativa. O deputado Pedro Kizai,
PT lá de Santa Catarina, foi o relator para ver se a Câmara aceitava ou não o projeto. Aceitou o projeto, foi aprovado como se fosse um projeto de um deputado ou do executivo, né? É como se fosse eu que tivesse dado entrada lá, tá? Então, para poder valer e circular dentro da Câmara, tinha que passar pela Comissão de Legislação Participativa. E aí ficou parado. Ficou parado, então teve um determinado momento, quando a bancada ruralista conseguiu criar a comissão para discutir o PL do veneno, que aí é outro PL, a mesa da Câmara, né, o presidente Maia, tinha anexado este projeto, entendeu? No PL do veneno, para discutir lá junto. Aí, evidentemente, nós chiamos, brigamos, né, e numa articulação grande, então, com essas entidades, com os movimentos, pressionamos para que o presidente Maia desapensasse esse Opinara e criasse uma comissão própria. Daí criou a comissão própria, como disse, então a gente conseguiu, então, depois aprovar um relatório que está lá, os dois projetos, do veneno e o do Opinara, no mesmo estágio na Câmara. Que aí tem que ser votado no plenário da Câmara, se aprovar, vai para o Senado, se aprovar, se tiver mudança no Senado, volta para a Câmara. Bom, é esse o ritmo, até ser aprovado final na Câmara ou no Senado, entendeu? E aí para a sanção presidencial, tá? É uma conjuntura, esse momento, muito difícil. Se a gente tivesse a sorte, tivesse número suficiente para votar na Câmara e aprovar, e também no Senado, não tenho, na verdade, eu tenho certeza que chegaria lá na presidência da República por aquilo que é o governo Bolsonaro e por aquilo que representa a bancada ruralista lá no governo Bolsonaro. Na verdade, ele seria, evidentemente, não seria sancionado da forma como aprovado no Congresso Nacional. O que ele prevê, basicamente? Então, ele tem uma série de políticas do ponto de vista financeiro, como eu falei para você, hoje a gente dá muito subsídio para esse modelo que usa muitos agroquímicos, né? Então, você reverter esses subsídios para a agricultura na perspectiva da agroecologia, tá? Fazer com que o produtor, o agricultor familiar, o quilombola, o indígena, entendeu? O camponês tenha dinheiro no bolso, tá? E esse alimento possa chegar, o alimento orgânico possa chegar mais barato para o conjunto da população. Tem o componente de pesquisas, de fomento à pesquisa, tá? Você é um cara da academia, você sabe muito bem, em especial nas escolas agrícolas do Brasil, tá? A escola agrícola brasileira, na sua maior parte, tá? Ela forma para o agronegócio, para esse modelo preponderante. Então, os agrônomos, os florestais, né, que são formados, na sua grande maioria, para trabalhar na perspectiva desta agricultura que envenena e mata a gente, tá? Não é na perspectiva. Nos últimos anos, nós tivemos, sim, um avanço, entendeu, de escolas, né, que fazem uma outra formação nessa perspectiva, que está agora também sofrendo um ataque muito grande. Então, aqui também nós estamos nesta política, como é que a gente prioriza recursos para incentivar mais as pesquisas. Eu estou falando isso porque por que é importante a pesquisa? Até da tecnologia, tá? Às vezes eu faço uma brincadeira. Hoje os caras usam para pulverizar, inclusive, né, os drones, né? Pega os drones para fazer pulverização, uma série de coisas, né, para fazer isso. E o cara que está fazendo agrofloresta ainda tem que ficar subindo na árvore com um facão ou com uma foice, entendeu? Pendurado na cinta, só no cinto, né, para você ter uma ideia. Então, quer dizer, é muito duro ainda o pessoal que faz agricultura familiar. Então, nós precisamos, sim, desenvolver equipamento, maquinário, para poder amenizar o esforço, né, que é feito pela agricultura familiar. E é importante, sim, também ter incentivos fiscais para isso aí. Porque você vai naquelas feiras, aqueles agro-shows, tá? Você vê cada vez mais máquinas pesadas que soca mais o solo e depois você precisa de uma máquina mais pesada ainda para remover o solo e vai acabando com o solo, né? Com o tempo isso aí vai desertificar tudo, tá? É isso que está acontecendo, processo de erosão e desertificação em várias partes do país por causa desse modelo de agricultura e do uso de agroquímico. A outra coisa é, nós, que está em baixa, né? E a gente perdeu muita coisa,
que tem a ver com controle social, tá? No processo de produção, né, e do debate das políticas públicas para a agricultura como um todo. Tá? Hoje, a sociedade, as entidades, os movimentos, entendeu? Não tem muita interferência. Nesse projeto, a gente repõe o papel importante que é tanto o consumidor, como o produtor, o agricultor, enfim, toda a academia, né, o pessoal da área da saúde e assim por diante, né, os ambientalistas, entendeu? Participar e monitorar e acompanhar, né, a formulação e a implementação das políticas da agricultura. Então, precisa ter um controle social. A outra coisa é a articulação dos diversos órgãos. Então, se você quer mudar o modelo da agricultura na perspectiva da agroecologia, não dá para você deixar só lá no Ministério da Agricultura ou só lá no Ministério X, Y, Z. Precisa ter uma ação articulada de governo, né? E de uma ação articulada nos entes federativos, né? Que articula também os estados, e nos estados também se articulam os diversos, né, órgãos, né, do estado, e também nos municípios. Então, precisa também fazer uma ação, né, ter políticas que articulam dessa forma, para você, quando você definir uma política, fazer com que ela seja implementada de fato, tá? E sempre com controle social, para você também ter essa rigidez. E a outra coisa é o processo de avaliação, de liberação, né? Então, além do IBAMA, que avalia do ponto de vista do impacto ambiental, da Anvisa, do ponto de vista da saúde, da agricultura, né, do Ministério da Agricultura, do ponto de vista da produtividade, nós também colocamos lá o IDEC, né, não o IDEC, mas eu estou falando assim, o consumidor, tá? O consumidor como também uma parte importante para avaliar, que é quem está comendo a comida, entendeu? Para também avaliar se dá o seu parecer, ter um mecanismo para poder dar o seu parecer no processo de liberação de agrotóxicos. Então, ele passa por um conjunto muito grande de outras políticas, né? É um projeto completo, tá? Você teve a oportunidade de ver, eu até recomendo, está lá na campanha contra os agrotóxicos, no meu site mesmo, na minha rede, aqui no próprio Insta, aqui também tem um material, no meu Instagram, com toda esta política, e ela deveria ser, entendeu, um debate fundamental na sociedade, que tem a ver com aquilo, um debate maior que nós precisamos fazer em outras cadeias produtivas, não só da agricultura, que é o debate sobre a transição ecológica, porque isso também está relacionado com o debate sobre a crise climática e também o próprio modelo de produção de alimento, até para a gente evitar, né, ou diminuir pandemias como essa que a gente está vivendo agora com a Covid-19. Que é fruto, evidentemente, por esse modelo de consumo que nós temos, de produção de alimento, de confinamento, né, dos animais, né? E aí, evidentemente, a gente propicia ambiente para que vírus que tem determinados animais como hospedeiros, tá? De repente consegue fazer a transmissão, né, de uma espécie para outra, por exemplo, de um animal, de uma outra espécie de animal para o animal humano, e aí pode causar isso que a gente está vivendo hoje aí com a Covid-19, né, coronavírus. Era uma pergunta que não estava no script, mas eu vou fazer para você. A gente veio falando muito de agroecologia e tal, mas tem uma coisa que a gente vem debatido nos últimos Agriculturas em Debate, que é a agricultura urbana, né? Os modelos de agricultura urbana, as hortas comunitárias e tal. Eu mesmo sou um adepto de uma horta que eu aprendi a gostar muito, inclusive tem uma professora, tem 2 professores aqui acompanhando a gente, tanto o André quanto a Kátia, e assim, eu sou um adepto da horta da Vila Nancy, que fica lá em Guaianazes, inclusive te faço convite de uma hora ir lá conhecer. É a horta considerada a horta mais antiga, né? Considerada a horta mais antiga da cidade de São Paulo. Ela conseguiu segurar uma ocupação grande lá na Vila Nancy. Então, o alimento sem veneno, a dona Helena que cuida lá da horta é uma pessoa assim de um carisma, de uma
uma sensatez e um conhecimento também, né? Que é muito importante. E o que a gente tem discutido ultimamente também, porque é importante a militância, né, das pessoas que são adeptas às hortas comunitárias, às hortas urbanas, mas é importante também uma coisa que a gente já discutiu aqui, a participação efetiva do poder público. Né? A participação efetiva, o ano que vem, esse ano nós temos, Deus é grande, esse vírus ele vai passar, a gente acredita, por isso que vamos ficar em casa, gente. Não vamos sair de casa só a extrema necessidade, caso não haja necessidade, tem que ficar em casa para passar logo, e vamos ter eleição esse ano. E por que não, né, a gente inserir isso nos debates de apoio a esse tipo de agricultura, que é tão pouco incentivado, é tão pouco conhecido. Eu dou um exemplo, vocês já estavam até falando, pessoal, eu falei assim, pessoal, sai daqui, eu tenho uma horta comunitária, 2 hortas comunitárias no raio de 2 quilômetros da minha casa. Eu vejo todo mundo passando, indo no mercado, numa rede de hipermercado que tem aqui próximo, e vai lá comprar hortaliça, que não sabe de onde veio, o tanto de veneno que tem, e o produtor urbano, que está ali do lado, às vezes o cara passa lá, o máximo que faz é quando precisa de um chazinho, o cara vai lá. Mas lá tem alface, tem agrião, tem cenoura, tem tudo, e um produto limpo. Então falta um pouco também, né, a gente já discutiu, falta esse pouquinho também, né, Nilton, da participação pública, de incentivo público, né, de alguma forma, para que esses agricultores também eles possam ter um espaço maior e mais competitivo junto a esses grandões aí, que fornecem para o Ceasa, fornecem para os grandes mercados, e que tem um preço, muitas vezes, que está por igual. É fundamental, Edmilson, isso que você fala, porque o poder público ele é o maior comprador de produtos e de serviços. Tá? Aquilo que que hoje tem uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula, que obriga os municípios a comprarem no mínimo 30% dos alimentos da agricultura familiar. Então é um incentivo, é o mínimo, muitas prefeituras não respeitam, mas você também tem exemplos de prefeituras que compram inclusive 100% da merenda escolar da agricultura familiar. E um outro programa que tem uma importância muito grande e ajudou, inclusive, no combate à fome no Brasil, era o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Ele é um programa que é o recurso do governo federal. A Conab compra, né, via as cooperativas e associações de produtores. Então, compra o alimento do produtor, este alimento é entregue nas prefeituras, e as prefeituras, por sua vez, distribuem esse alimento para as famílias mais vulneráveis, a rede de assistência social, creches, asilos e assim por diante, nos municípios. Este agricultor, inclusive, tem um outro aspecto do PAA, que é importante, e da compra da agricultura familiar pelo PNAE. Geralmente, nesses municípios, esse camponês, esse quilombola, indígena, agricultor familiar, ele gasta esse dinheiro ali no comércio local, no município, que acaba gerando emprego no movimento no município. Ano passado, um exemplo do município lá de Apiaí, no Alto Vale do Ribeira, tá? Lá eles circulavam por ano 5 milhões de reais do programa de aquisição de alimento. Tá? Então é uma região que tem bastante agricultura familiar. E aí acabou, não tem mais o PA. Entendeu? O governo Temer, o governo Bolsonaro acabou com o PA. Então é 5 milhões de reais que parou de circular em Apiaí. Qual foi a consequência disso? O que aconteceu isso? Eu estou pegando esse exemplo, mas isso aconteceu no Brasil inteiro. Aquele pequeno mercadinho, aquele pequeno comércio, aquela padaria, aquela loja de roupa, de calçado, entendeu? Que familiar, às vezes, esse pequeno comércio nesse município, ali era a possibilidade do primeiro emprego, inclusive, para a juventude desses lugares. Tá? Então, eles geravam emprego.
A hora que acabou essa movimentação desse dinheiro, essas pessoas não tinham mais emprego. Então, parte, inclusive, do desemprego que a gente tem hoje é consequência dessas políticas de apoio à agricultura que também se acabaram ou diminuíram, tá? Ou se acabou o programa ou diminuiu o orçamento. O outro aspecto que se levanta aí da agricultura urbana, tá? Que também a gente trata no PNAE, que eu vou dar um exemplo hoje de quem até eu também já usava esse exemplo e hoje o João Pedro Stedley, numa reunião hoje com ele inclusive levantou novamente. Lembra da greve dos caminhoneiros? Sim. Começou a faltar frango no Ceará, na Paraíba, no Pará, em todas as cidades do Nordeste e do Norte do país. Por quê? Porque o frango, na sua maior parte, é produzido ali em Santa Catarina, em Chapecó, naquela região, tá? No sul do país. Ou você, hoje, tá? Eu já viajei muito por esse país, você vai em determinados municípios, você chega lá, você não encontra mais alimento, a comida do local. Você tem aqueles produtos altamente processados, industrializados, que vai do sul, principalmente, para esses lugares, tá? Você tem ideia do quanto é insustentável isso? Né? Primeiro, né, você desvaloriza, entendeu, o produto local e o quanto que você gasta de transporte, quanto de gás de efeito estufa você emite para poder, né, fazer com que esse alimento de um lugar vá para o outro, tá? Sendo que se podia produzir, né, e valorizar a produção, né, a diferenciada que você tem em cada região. Então, quando a gente fala de agricultura urbana, tá, tem esse aspecto de você valorizar os espaços públicos por uma atividade que respeita o solo, que respeita o meio ambiente, que produz alimentação sadia e que não precisa circular por muitos quilômetros, entendeu? Para poder chegar na mesa das pessoas, né? Então, tem outros aspectos. Tem outros nós vamos aspectos cair.